E você tem dúvidas sobre a Previdência? Pois é. Não entendeu muito bem as alterações na legislação acerca dos direitos previdenciários? Bom, nessa noite, como estamos ao vivo, são 9 horas em ponto, quem esclarece todas as suas dúvidas e você já pode enviar, o Thiago já vai colocar aqui, ó, 11 95033 6870, como estamos ao vivo, você pode fazer suas questões agora. Eu converso com a advogada e diretora do Instituto IAP, o Instituto dos Advogados Previdenciários, doutora Thaís Rodrigues dos Santos. Está no ar, ao vivo, 9 horas em ponto, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração nesta Quinta Santa, especialmente para você. Doutora Thaís, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Você teve um passeio agora, né? Recentemente. Um congresso no navio. Um congresso no navio? Mas que chique, conta um pouquinho. Eu coordenei um congresso de direito previdenciário dentro do navio. Um cruzeiro marítimo. Olha, que chique é o isso. terceiro já do nosso Instituto de Advogados, em que aproveitamos para tirar umas férias e estudar. Quer dizer, vocês vão viajando no navio e vão conversando sobre direito previdenciário. E tem um dia inteiro de palestras. É para advogados? Para advogados, para família. Leigos também podem participar? Podem. Que bacana isso. Todo ano a gente vai programar esse congresso, porque a adesão está muito grande. Estou vendo. Hoje eu vi as fotos, algumas recentemente que você estava mostrando. Falei, nossa, é impressionante, assim, é muita gente, né? Mas vamos falar sobre direito previdenciário. Eu quero começar o programa dessa noite, doutora, porque conforme foi noticiado, assim, de forma maciça na mídia, a reforma da Previdência está suspensa. Nós podemos dizer que isso significa uma vitória para os trabalhadores? Sim, podemos considerar uma vitória. Graças ao clamor do público, né, a pressão dos deputados e senadores, nós conseguimos suspender essa reforma. Na verdade, a palavra que eu tenho assim, em relação a essa reforma, Fábio, é indignação. Né? Essa proposta que surgiu aí, a PEC 287 de 2016, ela é um absurdo para o trabalhador. A nossa Previdência Social, ela está dentro do capítulo dos direitos humanos, direitos individuais. Não pode ser tratada dessa forma. Não são os interesses políticos e econômicos do nosso país que pode retirar o direito do trabalhador, como vem sendo, como vimos acompanhando através das mudanças que estão querendo implantar. Isso é muito grave. O que é importante é o trabalhador, né, as pessoas ficarem ligadas, porque mesmo que a reforma da Previdência está suspensa, é possível surgirem algumas alterações via medida provisória ou através de lei. Entendi. Então, é importante ficarmos atentos. Esse ano é ano de eleição. É claro que até isso acontecer não vamos falar mais, vai ficar suspensa mesmo. Nosso presidente definiu e sua equipe econômica definiu suspender, mas é necessário ficarmos atentos, porque a qualquer momento podem vir outras formas de retirada de direitos. E isso não pode acontecer, não podemos deixar isso acontecer no nosso país. No caso da reforma trabalhista, ela influenciou na reforma da Previdência ou não? Sim, influenciou e muito. Nós tivemos, em novembro do ano passado, a implantação da reforma trabalhista, através da Lei 13.467, de 2017, que trouxe aí grandes inovações, né, e importantes. Muitas alteraram a nossa consolidação das leis do trabalho. E o que significa? Surgiram o trabalho intermitente, a possibilidade do trabalhador laborar algumas horas durante o dia. Né? Surgiu a questão da terceirização, que também o trabalhador terceirizado, há já um estudo de que ele recebe 25% a menos do que o trabalhador com contrato direto. Então, é claro, obviamente, isso vai gerar um reflexo previdenciário e vai diminuir a contribuição.
Na questão do trabalho intermitente, por muitas vezes, o trabalhador vai fazer o seu labor em algumas horas do dia e no final do mês pode ser que não chegue a um salário mínimo. E aí o que vai acontecer? O recolhimento vai ser menor do que o salário e aí vai refletir no direito previdenciário. Por quê? Porque além dele vai recolher menos, quando ele for usar for tentar um benefício previdenciário, se ele não complementar o valor, ele não vai contar como tempo de contribuição e como carência. Ou seja, pode ser que ele não consiga um benefício de auxílio-doença porque não complementou o que faltava. Entendi. Então, assim, de qualquer forma, houve o reflexo e principalmente, né, o nosso governo fala tanto em déficit previdenciário, a própria reforma trabalhista já trouxe uma diminuição na arrecadação, tendo em vista a diminuição do recolhimento. Eu ouvi um papo aí, né, não sei... a gente tem ouvido tanta coisa a esse respeito, sim, né, doutora? Muita. É uma coisa assim, impressionante. E é bom que as pessoas vão conversando, vão discutindo, vão debatendo e vão trazendo esse assunto à tona, sim, porque a gente precisa entender um pouco as coisas que vêm acontecendo no nosso país. E eu ouvi um papo mais ou menos assim, que aquelas pessoas que estão aposentadas estão seguras, não vão ser afetadas por essa lei previdenciária, essa reforma. Isso é real ou quem está aposentado, de fato, precisa também se preocupar com a sua aposentadoria? Não, quem está aposentado, isso não existe, vai continuar recebendo a sua aposentadoria. Não tem como voltar atrás. Não, é um mito isso daí, né? Tá. É direito adquirido. Okay. A questão de que as pessoas que já estão aposentadas devem se preocupar é no sentido de seus familiares, né? Por quê? Mudando a legislação, prejudicando o trabalhador que ainda não aposentou, vai estar prejudicando alguém da sua família. Sim, sem dúvida. Inclusive a questão da pensão por morte, na ausência desse trabalhador que está aposentado, a esposa dele, por exemplo, não vai receber o salário integral, né? Vai receber metade. Então, assim, as pessoas precisam entender a gravidade da reforma da Previdenciária que o nosso governo está tentando implantar e convencer a população de algo que não é verdade. A nossa Previdência é superavitária em bilhões. O problema maior é a falta de gestão, certo? E o que é importante ressaltar é o seguinte, a nossa Previdência é do trabalhador. Não, o governo aparentemente quer transformar numa empresa que gere lucro. E não é essa a finalidade da Previdência Social, é arrecadar e repassar para o trabalhador. Se a reforma acontecer da forma que foi colocada, a minha opinião é a seguinte, não sou contra uma reforma. É necessária uma reforma, até porque a taxa de natalidade mudou, as pessoas estão vivendo mais, estão gerando menos filhos. Então, é necessário sim uma reforma, mas de outra forma, melhorando a estrutura de atendimento do INSS, melhorando a fiscalização, né, porque há muita fraude, há necessidade de investimento, cobrar os grandes devedores, os grandes empresários que não repassam o valor, não ficar isentando as dívidas, né, previdenciárias, só a questão de melhorar a estrutura do atendimento do próprio sistema já evitaria tantas ações judiciais e com que o INSS acaba sendo condenado em pagar juros, honorários advocatícios, só aí já seria uma economia de bilhões. Entendi. E não focar no trabalhador, porque ele está contribuindo. Então, ele precisa ter esse dinheiro de volta. Se ele contribui quando for aposentar, o governo fala muito, não, vai aposentar com 35 anos, vai aposentar com 35 anos, só que vai receber 60% do valor, não vai receber 100%. Entendi. Vai ter um limite de idade, vai ter que trabalhar até 65 anos para poder aposentar. A mulher vai ser muito prejudicada, né? A mulher tem dupla, tripla jornada. E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado, porque agora é o momento de não deixarmos isso passar. A mulher, ela é maioria absoluta aí, nós temos capacidade de decidir uma eleição. Então, e a mulher, com essa reforma, será uma das mais prejudicadas, tanto as mulheres quanto os deficientes, os inválidos, que hoje a aposentadoria por invalidez é 100%. Se você adquirir um problema de saúde ou tem um acidente, você vai receber 100% do valor.
Se a reforma passar, não vai mais ser 100%, vai ser 70% da renda. Entendi. E quem se aposentar não vai ser mais integral. Para receber integral, vai ter que trabalhar 40 anos. Então, são muitas mudanças que mexem diretamente no bolso do trabalhador. Pois é, eu quero que você faça sua pergunta, 11 95033 6870, vai enviando sua questão, nós vamos fazendo aqui a doutora Thaís. Eu volto já, vou dar um recadinho. Olha, doutora Thaís, já tem muita gente enviando perguntas aqui, nós vamos passar para você aqui, tá bom? Mas eu queria falar, antes da pergunta dos telespectadores, de um dado estatístico que eu recebi essa semana e que eu fiquei realmente bastante preocupado. Você estava falando agora há pouco sobre a questão de receber 100% no caso de invalidez. São mais de 700 mil... Gente, presta atenção nisso. 700 mil acidentes de trabalho que ocorrem anualmente no Brasil. Sim. 700 mil. Eu queria saber, então, nesses casos, quais são os direitos que o trabalhador tem na questão da aposentadoria? Essa quantidade enorme de acidentes, muitas vezes ocorrem por quê? Ou o empregador não investiu num técnico de segurança do trabalho na sua empresa, né? Porque, às vezes, o empregador, ele abre uma empresa, uma indústria, e ele não quer investir em segurança. Ele vai investir em equipamentos, no pessoal para trabalhar, mas esquece do principal, que é a segurança do trabalhador. Tem que contratar um técnico de segurança do trabalho, tem que exigir do funcionário utilizar os equipamentos individuais, equipamentos de segurança. Muitas vezes você vai numa empresa, o trabalhador não está usando óculos de proteção, não está usando luva. E aí o risco de acidente é muito maior. Então, é necessário tanto o trabalhador cumprir as normas, né, da empresa de utilizar esses equipamentos de segurança e a empresa exigir contratar um técnico para fazer a segurança, para proteger o seu ambiente de trabalho, para que ele fique cada vez menos sujeito a graves acidentes. Né? E além de tudo, além desses acidentes que podem ocorrer num ambiente de acidente, pode ocorrer a qualquer momento. Também temos as doenças ocupacionais, que são, muitas vezes, a má posição que a pessoa trabalha, muitas vezes esforços repetitivos. O ranking das doenças ocupacionais são as doenças osteomoleculares, DORT, que são as doenças na coluna, nos membros superiores, por uma má posição, né, ou porque não tem um tempo para descanso necessário. E aí, esses trabalhadores podem até vir a se afastar por tempo determinado, 1 mês, 2 meses, ou até chegar a uma aposentadoria por invalidez nos casos mais graves. No ranking lidera essa questão dos acidentes como choque, irritações na pele. Depois vem a questão da LER, que é a lesão por esforços repetitivos. E também vem depois a questão da depressão, síndrome do pânico, muitas vezes por pressão no trabalho. Então, é necessário tanto o empregador cuidar do seu ambiente de trabalho, cuidar dos seus funcionários, para que seja evitado. Porque os direitos o trabalhador tem, principalmente se for comprovado a culpa do empregador. E aí surge não só a responsabilidade previdenciária, surge também a trabalhista, surge também a cível, porque aí o trabalhador tem direito a entrar com ação e requerer danos morais, danos materiais. Muitas vezes são indenizações altíssimas. Que aí prejudica toda a empresa. No caso de motorista e cobrador, entra nessa questão de... A questão dos atividade insalubre, pode se aposentar mais cedo, eu digo? Sim, aí a questão dos motoristas e cobradores de ônibus, eles têm direito a se aposentar antecipadamente. Tá? Por quê? Há estudos que comprovam que não somente é evidente que o motorista, o cobrador de ônibus, o trabalho é maçante, né? Ficar o dia inteiro dentro do ônibus, muitas vezes o ônibus sai muito cedo, eles dormem mal, às vezes fica a madrugada, né, trabalhando. O que acontece? Além dessa questão de trabalho maçante, tem o calor
né, muitos ônibus não se tem, não são novos, são antigos. Então tem o calor, tem o ruído excessivo e tem a questão maior que é a vibração. Então tanto o cobrador de ônibus como o motorista estão sujeitos a esses agentes. Tá. E a vibração foi comprovada que ela é mais prejudicial do que o calor e o ruído. Então, é possível sim se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, tá? E é possível também converter. Para você ter uma ideia, a cada 10 anos de trabalho do motorista de ônibus, ele consegue aumentar mais 4 anos. Então, são aí 14 anos que ele tem direito e muitos não sabem dessa possibilidade. Ah, com certeza não. Eu vou às perguntas dos telespectadores, são muitas questões, podem ir enviando, coloquem sempre o nome e a localidade, 11 950336870, nós estamos ao vivo, hein? 9 horas e 20 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, você envie sua pergunta, eu vou fazer para a doutora, certo? Muito bem, ó, tem mais aqui? Tem, olha, tem as perguntas dos telespectadores que estão chegando aqui. Doutora, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Thaís. Meu esposo tem 56 anos e trabalha desde os 12 anos de idade. Nossa, trabalha bastante tempo, hein? Sempre com carteira assinada, tá? O processo dele está há 3 anos com advogados e até agora não conseguimos nada. Ele pagou o atrasado do teto máximo, mas a Previdência não reconhece esse pagamento. O que meu marido deve fazer? Eu espero que me esclareça alguma coisa. Desde já agradeço. Meu nome é Elisandra, sou de Paraty, no Rio de Janeiro. O que pode ter acontecido? É necessário verificar o porquê dessa demora, né? Se houve, ele falou que ficou trabalhando registrado, mas será que tinha alguma rasura nessa carteira de trabalho? Será que havia algum período, né? No processo podem acontecer diversas situações. É necessário conversar com o advogado e verificar o porquê está demorando. 3 anos, infelizmente no nosso país os processos demoram mesmo. Sim. Mas o seu advogado, como já tem advogado constituído, eu sugiro que marque uma reunião com o advogado que está cuidando do seu processo, para que ele explique o porquê dessa demora. Se já houve audiência, se já houve uma sentença de primeira instância, e se há alguma perspectiva de que não demore tanto tempo assim, porque se ele trabalhou, né, precisa verificar se perdeu alguma carteira, o porquê que o INSS não está reconhecendo esses períodos. Somente seu advogado que está cuidando do seu processo vai poder te responder essa questão, Fábio. Vamos a mais uma questão aqui. A Marilene Lucena, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pergunta: doutora Thaís, minha filha é enfermeira, tem 25 anos de contribuição, 41 anos de idade. Ela pode pedir aposentadoria especial? Ela pode sim. Os profissionais da saúde têm direito a uma aposentadoria antecipada também, assim como os motoristas de ônibus. O que é necessário é solicitar nas empresas, nos hospitais que a enfermeira trabalhou, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que vai comprovar quais foram, dona Marilene, os agentes que você estava que a sua filha estava exposta, né? E aí vai ser constatado que realmente ela estava exposta aos agentes nocivos prejudiciais à saúde. Somente assim vai conseguir provar que ela tem direito a uma aposentadoria antecipada, que é a aposentadoria especial, aos 25 anos. Mas é necessário solicitar esse documento nos hospitais onde ela trabalhou. O Eduardo, de Contagem, Minas Gerais, diz assim: boa noite, Fábio e doutora Thaís, parabéns mais uma vez pela apresentação. Eu tenho 52 anos de idade, 26 anos de contribuição e 10 de insalubridade. Eu posso me aposentar? Sim, se você tem a prova dessa insalubridade, né? Você não falou qual a profissão aí, mas se você tem essa prova, já pode buscar sim o seu direito a procurar um profissional habilitado que analise os seus documentos e verifique se já é o momento ideal para se aposentar, se a documentação está certinha para requerer o benefício.
Dicene de Souza, de Pedra Bonita, Minas Gerais. Que nome bonito, né? Dicene. Ela é Dicene é o nome dela. Ela é de Pedra Bonita. Pedra Bonita. Nome bonito, né? Sim. Da cidade. Eu tenho 61 anos, doutora Thaís, de idade, 24 de contribuição. Eu sou professora. Como fica a minha situação? Eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Sim, já tem o tempo necessário, pode dar entrada sim. Inclusive, a mesma orientação, procure um profissional para fazer uma análise nos documentos, para ver se está faltando algum, para que seja... É muito importante estar verificando a documentação antes, porque às vezes se perde muito tempo se você apresenta a documentação irregular. Entendi. Então, é importante estar passando por um profissional especialista em direito previdenciário para já preparar essa documentação e que seja concedida o quanto antes. Olha, o Joel de Nova Erechim, Santa Catarina, pergunta: meu pai é agricultor, doutora. Ele tem 54 anos e sofre com hérnia de disco na coluna. Ele já tem 38 anos de contribuição como agricultor. Tem alguma chance dele se aposentar ou pelo menos ganhar o auxílio-doença? Ele já fez perícia 2 vezes e tem vários exames, inclusive comprovando que não é mais possível ele trabalhar na agricultura ou fazer esforços físicos. Com quem eu tenho que falar para eles conseguirem pelo menos o auxílio-doença? Sim, ele tem direito tanto à aposentadoria quanto ao benefício de auxílio-doença. O que é necessário, pela sua exposição, o que eu entendi é que ele não está conseguindo provar essa incapacidade. Normalmente, a hérnia de disco, ela é considerada um fator incapacitante, mas que muitas vezes não é um problema tão grave. Mas é possível, sim, se aposentar até por invalidez, dependendo do trabalho diário da forma com que ele atua, se isso limita ele para o trabalho, como você diz, ele não consegue mais trabalhar, é devido sim o benefício. O que eu aconselho nesses casos? Procurar um advogado. Se for indeferido o benefício, como foi dito 2 vezes, já é momento de entrar com uma ação judicial e pleitear na justiça o auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. O mais rápido possível. Apresentar os documentos do médico particular, ou convênio, ou do SUS, apresentar essa documentação, comprovando, indicando o que essa limitação com CIDs respectivos do problema. Apresentar esse relatório, é um relatório médico que ele deve pedir para o médico dele, apresentar na justiça esse relatório, vai ser feita uma perícia judicial com um especialista no problema dele, e aí sim ele vai ter mais chance de conseguir o benefício. Olá, Fábio e doutora Thaís, boa noite. Meu nome é Luiz Adão, sou de Santo André. Eu gostaria de saber, tenho 57 anos, 25 anos de contribuição paga. Pela lei que está para ser aprovada, muda o meu tempo de aposentadoria? Sim, a proposta da reforma da Previdência, ela atinge sim muitos benefícios, tanto na questão do limite que será imposto de idade, quanto o valor da renda mensal inicial. Então, o que nós estamos buscando é não aceitar essa reforma, porque ela vai prejudicar no todo, todas as pessoas que ainda têm um período, falta contribuição, de qualquer forma, serão prejudicados. Então, vamos torcer e lutar para que essa reforma não aconteça. Vai ser difícil, não sei. Eu acho que esse ano talvez não aconteça mesmo. Olha, gente, contatos da doutora Thaís, vamos lá, thaissantos.com.br, está aparecendo aqui no vídeo, é isso? Olha lá, tem lá um WhatsApp, 11 99508 5396, thaissantos.com.br, e o Facebook é Lute Direito, é isso? A gente procura Lute Direito? Lute Direito, é uma página que todo dia tem notícias sobre o direito previdenciário para que as pessoas possam se atualizar. E tem o meu site também, www.thaissantos.com.br. Doutora, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Foi muito bom Páscoa. tê-la. Feliz Páscoa para você e toda a família. Obrigado pelo ovo de Páscoa, viu? Muito gentil, me trouxe um ovo de Páscoa.